turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na nossa aula de ciências, hoje, vamos dar continuidade nos estudos sobre folhas e aprender também sobre as flores, para assim conhecer e aprender sobre as características dessas partes das plantas. Na aula passada, vocês aprenderam que as folhas elas podem apresentar diferentes tamanhos e formatos, e que as folhas desempenham papéis importantes nas plantas. Por meio delas, acontecem trocas gasosas, eliminação de água e produção de alimento. E a folha, ela tem a função de produzir o alimento das plantas, bem como de libertar oxigênio, o que acontece através do processo de transpiração e respiração. As folhas, ela tem a função também de ser alimento para muitos animais e até mesmo de habitação para outros. Mas afinal, todas as folhas são verdes? Observe essa fotografia e vamos identificar se as estruturas indicadas, elas se referem à folha ou à flor. Veja bem, as folhas das plantas geralmente são verdes. No entanto, em algumas plantas, as folhas podem ser modificadas e apresentarem um formato, uma cor e função também diferentes. Na planta apresentada na fotografia acima, as estruturas coloridas ao redor das flores, elas são as folhas, a parte rosa. As flores, elas são as estruturas de cor branca. Observe. Essas folhas de coloração diferente são responsáveis por atrair animais que auxiliam a reprodução dessas plantas. Aqui também temos folhas. Verifique, né? Observe que nessa planta nós temos folhas de cores diferentes, né? Na cor rosa e na cor verde. Então, perceberam que as folhas elas podem ser modificadas e, como a Pro já disse anteriormente, essas folhas de coloração diferente, elas são responsáveis por atrair animais para auxiliar na reprodução dessas plantas. Agora responda. Você já machucou o dedo no espinho de um limoeiro? E aí, sim ou não? Olha, turma, esses espinhos também são folhas modificadas. Por causa de seu formato, os espinhos eles ajudam a proteger a planta e a reduzir também a perda de água por transpiração. Então, aqui, nessa fotografia, podemos perceber o espinho da planta do limoeiro, certo? Onde precisamos ter cuidado, certo? Quando for retirar um limão, ter cuidado para não machucar o dedo, pois, né, pode machucar. Mas esse espinho é a folha, é uma folha modificada que tem no limoeiro. Mas, Pro, então, se os espinhos do limoeiro é uma folha, na rosa também é? E aí, turma? Vejam bem, os espinhos das roseiras, eles não se trata de um espinho. As estruturas pontiagudas presentes são, na verdade, acúleos. Estruturas que não se originam de folhas. Muito bem, mas vamos continuar os estudos? Veja bem, a maioria das plantas, elas apresentam flores. No entanto, há plantas que não apresentam essas estruturas. Nesses casos, outras estruturas da planta auxiliam na reprodução. A flor, ela é a estrutura responsável pela reprodução das plantas. E é por meio da reprodução que novas plantas são originadas. Observe a imagem. Essa imagem também está na página 187. O urucum,
utilizado na comunidade em que vive Ceci, é fruto do urucuzeiro, uma árvore que apresenta flores rosadas. Observe, as flores estão presentes apenas em algumas plantas, como eu já disse anteriormente, e ela é a principal parte envolvida na reprodução. Turma, nas flores também são encontradas as estruturas masculinas e as estruturas femininas da planta, e nelas são formadas os gametas. Para que a reprodução ocorra, o grão de pólen, que contém o gameta masculino, deve chegar até a estrutura feminina. Isso acontece, sabe por quê? Por conta de um processo chamado polinização. Na polinização, o grão de pólen pode ser transportado até as estruturas femininas da flor, com a ajuda do vento, da água ou de animais, por exemplo, como podemos observar na imagem, temos a abelha, que também contribui nesse processo. As plantas que são polinizadas por animais geralmente apresentam formatos, cores, cheiros e substâncias nutritivas que atraem esses animais. Veja a seguir. A abelha, ela pode atingir até 2 centímetros de comprimento. E as flores polinizadas por abelhas geralmente são amarelas ou azuis e produzem uma substância açucarada, conhecida como néctar. Em geral, as flores polinizadas por aves são vermelhas, não apresentam cheiro e produzem grande quantidade de néctar. Vocês lembram, conhecem esse animal? Já viram aí no quintal da casa de vocês ou em algum jardim? É o beija-flor. Ele pode atingir até 10 centímetros de comprimento. As flores polinizadas por besouros geralmente são pouco coloridas, mas elas apresentam um forte cheiro. Aqui nós temos na imagem um besouro bicudo. Ele pode atingir até 9 milímetros de comprimento. Muito pequenininho, mas contribui também no processo de polinização. Como a Prof falou anteriormente, as gametas são células relacionadas à reprodução em alguns seres vivos, como animais e plantas. Observe a imagem ao lado. Quando você ouve alguém falar em flor de girassol, provavelmente associa essa flor com a imagem que está aparecendo, certo? No entanto, essa imagem representa uma inflorescência. O que é isso? Em algumas plantas, as flores são agrupadas, formando um conjunto que aparenta ser apenas uma flor. Esse conjunto de flores é chamado inflorescência. O girassol e também a hortênsia possuem esse tipo de flor, como vocês podem estar observando. Nesses 2 tipos de plantas apresentados, é possível observar que uma quantidade de flores ou que formam um sistema de ramificação. Então, esse conjunto de flores é chamado inflorescência porque acaba formando apenas uma flor. Então, devido à quantidade de pequenas flores, forma apenas uma flor. Temos aí o girassol e temos também a hortênsia. A hortênsia ela pode atingir até 2 metros de altura. Que delícia o cheiro das flores, não é verdade? Tem flores muito cheirosas. Inclusive a rosa tem um perfume delicioso. Mas nem sempre é essa a reação que temos ao sentir o cheiro de uma flor. Algumas flores apresentam um cheiro desagradável. A raflésia, ela que está sendo apresentada nessa imagem, ela é um exemplo de flor que apresenta cheiro muito desagradável. Ela é nativa da Indonésia e tem cheiro semelhante ao de carne podre. Apesar de desagradável, esse cheiro é muito importante para a raflésia,
pois ela atrai moscas que ajudam na sua polinização. Como vocês já sabem, né? Para o processo de polinização, é necessário contar com a ajuda também de alguns animais. Então, nesse caso da raflésia, o cheiro desagradável serve para atrair moscas e contribui para esse processo. Quanta coisa interessante, não é verdade? Cada parte da planta tem uma função diferente. E a flor, ela tem a responsabilidade de reproduzir novas plantas. Por isso que é muito importante. E aí, turma, depois de adquirir muitos aprendizados nessa aula, chegou a hora da atividade. Na página 189. Vamos lá? Primeiro, retire as letras em destaque nos enigmas e descubra o nome de 3 plantas que podem servir de alimentos para os seres humanos. Letra A. Dessa planta comemos as folhas. Vocês vão retirar as letras que estão em destaque. No caso, temos as letras que estão em destaque nas cores laranja. Então, você vai juntar as letrinhas que estão na cor branca e vai formar a palavra. Letra B. Dessa planta comemos as flores. Então, como será o nome dessa planta? Letra C. Dessa planta comemos as folhas. E aí, quem foi que já conseguiu adivinhar qual é o nome das 3 plantas na letra A, B e C? Vamos para a segunda? Vocês irão observar a tela ao lado do pintor italiano Giuseppe Arcimboldo, 1527 a 1593, a tela intitulada Primavera, Olhos sobre Madeira, de Arcimboldo, e vai responder. Letra A. Quais as principais partes de plantas que estão representadas na tela? Observe com atenção. Quais são as partes das plantas que você consegue perceber aí? Letra B. Para as plantas, qual é a importância das partes que você citou no item anterior? Realize a atividade com capricho. Caso necessário, volte e realize a leitura das páginas 186 a 188 e até a próxima aula. Beijos!